O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero cumprimentar vocês, sejam todos bem-vindos aqui no canal. E este é o canal que passa o conhecimento das escrituras já todas interpretadas, também cumpridas na consumação do século, no ano chamado 70 D.C. depois de Cristo. Não é o ano 1970, é 70, o ano 70, emendado com o calendário de Júlio César, Caio Júlio César, e o calendário do Padre Gregório, ou Padre Gregoriano. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento da graça daquele que vive e reina para sempre. Sejam todos bem-vindos. Você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, toque no sininho para que vocês recebam as notificações quando nós estiver aqui fazendo lives, gravando lives, e você receber essa mensagem de Deus tão maravilhosa. E este canal chegou para passar o conhecimento da graça de Deus, sabendo que a verdade absoluta não está com nós, humanos, mas está com aquele que vive e reina pelo século do século. Quero também lembrar vocês que tem muitas coisas que virão aí, muitos ensinamentos. Nós vamos entrar um pouquinho agora nos livros chamados apócrifos, que eles colocaram o nome apócrifos e canônicos, lá nas ideias de Nicéia, pelos padres, pela Septuaginta, e aí por diante. Vamos falar dos livros que eles colocaram apócrifos, acharam que estavam inspirados, eles acharam os livros que estavam inspirados, eles colocaram, os livros que não estavam inspirados, eles tiraram, e aí deram nomes de apócrifos, canônicos. E sabemos que os livros apócrifos têm muitas coisas importantes, como o livro de Quarto Macabeus. É um livro muito interessante para nós entender ali o endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara. Ali vai falar um pouco porque os porcos estavam presentes. E eu vou entrar aqui também falando do livro de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva. Tem um segundo livro de Adão e Eva que vai falar, narrar, que eles tiraram, baniram, e vai narrar o que aconteceu nesses 930 anos que eles viveram aqui nessa terra, nesse mundo temporal. Vai mostrar a nós que alguns acontecimentos de Adão e Eva nos dias da sua vida. Então não percam, meus queridos irmãos. Vamos estar falando aqui, passando conhecimento, falando sobre Adão. Vamos pegar o livro de Gênesis, porque os livros apócrifos confirmam a Bíblia confirma os livros apócrifos. Então nós vamos passando esse conhecimento tão maravilhoso. E eu vou falar sobre os filhos da perdição. Se existe ainda, se eles existem, se eles estão aqui no século 21. Os ímpios. Vamos falar se eles estão aqui. Vamos falar se Adão foi feito sem o Espírito. É isto que é ensinado aí há muito tempo, que ele foi feito somente alma vivente. Vamos ler, eu convido você e sua família para nós estar aqui aprendendo. Vamos ver se Adão foi feito somente alma vivente. E eles vão para o livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e lá eles tiram uma ideia, os irmãos em graça mesmo. Eu não estou falando do sistema religioso, os irmãos em graça, né? Que prega o evangelho da graça e diz que Adão foi feito somente alma vivente, que ele não tinha o Espírito de Deus. Então nós vamos
aprender. Não vamos brigar aqui no canal, carne com carne, mas vamos ter confrontos doutrinários, ensinos para mostrar, para clarear, para iluminar categoricamente os nossos entendimentos e saber que o Criador é que criou todas as coisas, é que Ele que é o dono, é Ele que fez o invisível e o visível. Não percam, vamos falar sobre a vida de Adão, vamos falar se ele tinha um espírito, se ele foi feito somente da terra, ele era seco, ele foi feito somente como animal, ou se ele foi feito perfeito, se ele era perfeito como era Deus, e que se ele tinha glória, ele tinha uma glória, e essa glória era o próprio Deus. Então, nós vamos aqui decifrar, mostrar biblicamente no livro de Gênesis e outros livros também, nas cartas, nas 13 cartas, nas 14 cartas, vamos mostrar nos profetas e também vamos entrar um pouquinho nos apócrifos, como eu coloquei aqui no canal na descrição, que nós vamos usar muito, ler muitos livros apócrifos, chamados apócrifos. Então vamos direto ao ponto, terminar agora, fazer essa conclusão, fechar com chave de ouro. Quem são os anticristos da Bíblia? Eu já falei para vocês, essa é a quinta parte, última parte, conclusão. Falei a vocês que os anticristos de 1 João capítulo 4 e 1 João capítulo 12, versículo 1, ele diz que filhinhos, já é a última hora, ele escrevendo aos seus ouvintes, dizendo que aquele momento no mundo que eles viviam, naquela geração, no mundo Aion, no mundo da velha aliança, mundo tem vários significados, no mundo velho, no mundo da lei de Moisés, naquela geração, lá no primeiro século, ele disse, já é a última hora, filhinhos. Ele tinha uma forma carinhosa de falar com seus ouvintes. Lá no capítulo 4, versículo 3 de 1 João, ele diz, o anticristo já está no mundo. Ele já estava lá no mundo, então não tem como ele vir a este século 21 e está aqui nesse mundo, está aqui nessa geração, como já foi ensinado aí no sistema religioso, nas revelações, nas profetadas, né? Nas revelações humanas. Eles criaram Deus em sua cabeça, fizeram filmes, fizeram novelas, Hollywood, e impressionaram a mente das pessoas. Uns adivinharam, uns usaram, assim diz o Senhor, que era o Osama Bin Laden, que foi o George Bush, que foi o Hitler, e aí por diante a gente já sabe. E hoje, no século XXI, eles estão falando que o presidente da França é o anticristo, que será um líder político. Falaram também que o Trump, quando estava na presidência, o ex-presidente da República Federativa dos Estados Unidos, USA. Então eles vão tentando, eles vão levando pela barriga esses ensinamentos e vai colocando medo. Vai ler no livro do Apocalipse, vai colocando medo nas pessoas, nos filhos de Deus. Mas nós aqui no canal passamos aquilo que está escrito, que está já interpretado, não forçamos a interpretação. Não temos uma doutrina afirmada que é a única verdade. A verdade única está com Deus, está com o Espírito dele, porque ele é perfeito. Os irmãos entendem? Eu falei que os anticristos eram os falsos profetas. Só nós ler João capítulo 4, 1 João capítulo 4, a carta, ele vai falar de falsos profetas que entraram no meio deles, vai falar que saíram do meio deles, que eram os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos discípulos, e que também a Jerusalém física, a qual não existe mais hoje,
Desde o segundo século, ela deixou de existir, ela passou a ser ruínas. Imagine agora no século XXI. Então, é ruínas. O que nós temos hoje é Jerusalém, eles chamam Jerusalém, né? Mas gostam de chamar a terra de Israel, que é um estado novo. É um estado novo onde os europeus, chamado Askenazi, eles sabem que eles chamam Askenazes, eles não contestam isso, e que eles estavam lá com as suas famílias na Europa, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em toda a Europa. E eles migraram a sua descendência, seus pais, migraram para o Oriente Médio e construíram uma nova cidade que hoje chama Tel Aviv. Os irmãos se entenderam e com a ajuda de Oswaldo Aranha, a gente já conhece a história, com a ajuda de Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele, pela ONU, em 1948, a ONU, que era uma fundação nova, era uma instituição nova, ajudou os europeus chamados judeus askenazes, casarianos, que eles construíssem, voltassem às ruínas que era a Jerusalém da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Os irmãos entenderam? Então vamos lá direto ao ponto. Anticristo foi aquilo que era físico, que rejeitou, que não acreditou no Messias, que era físico, terreno, homens, falsos profetas, a própria Jerusalém. E ele diz no capítulo 4 que o anticristo já estava no mundo. Falei que foi um imperador chamado Nero, Germânico Nero, que nasceu no ano 37 e morreu no ano 68 depois de Cristo. E foi com ele que começou a grande tribulação narrada em Mateus 24, e que os cristãos foram mortos, perseguidos, até o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele foi degolado, e o apóstolo Pedro pendurado de cabeça para baixo no madeiro. Foi na época do imperador Germânico Nero, que governou Roma por 13 anos. E que nesse governo, ele foi foi o pior da dinastia Cláudios, ou Claudiana, como muitos gostam de chamar da família. Ele foi o último imperador que deixou essa família chamada Cláudio-Juliana ou Claudiana. Ele foi o quinto, segundo a história, mas só que eles deixaram Caio Júlio César, que começou a dinastia, que começou a família, por lado de fora. Então, com ele, com Caio Júlio César, ele foi o sexto. Nero foi o sexto, enquanto Caio Júlio César foi o primeiro. Então, nós vamos entender na história com a Bíblia com a história. A história é a Bíblia, e a Bíblia é a história. E que se nós não fazer essa comparação, aí vai ficar um livro que não tem evidências, que muitos ateus chamam um livro criado por Roma, um livro qualquer, uma historinha da carochinha que eles falam, né? Que eu respeito a fé de cada um, dos ateus, né? Dos agnósticos, a gente respeita. E eles dizem que não é a respeitar a fé, mas é respeitar aquilo que eles pensam. Porque nós aqui não somos contra pessoas, somos contra ensinamentos de pessoas que ensinam. Então, nós aqui ensinamos a Bíblia comparando com a história. Muitos dizem que o livro
a Bíblia, o conjunto de livros, 66 livros, que nós sabemos que não é 66 livros, é muitos e muitos livros, porque eles colocaram como apócrifos, mas eles fizeram um conjunto de livros, 66 livros, 40 historiadores escreveram. Isso é coisa da teologia, do sistema, do catolicismo e aí por diante. Mas nós sabemos que os livros são muitos. Já falei para vocês também que muitos dizem que falam hebraico, né? A gente conhece alguma coisa das palavras hebraica, do grego, mas em Dish não existe mais o hebraico. O hebraico ficou perdido. A Babilônia, os hebreus que falavam o aramaico ficou perdido lá na Babilônia. O hebraico ficou perdido na destruição de Jerusalém. E tem hoje o Indish que chega próximo do hebraico. Os irmãos entenderam? O nome Yahushua era um nome no Indish próximo a um nome verdadeiro do Salvador, que salvou os hebreus segundo a carne, e que chegou no português Brasil como Jesus. E não só o nome Jesus, mas todos os nomes portugueses aqui na Bíblia. Então, mas o ponto é outro. O ponto é quem são os anticristos, conclusão, quem foi o anticristo, quem foram os anticristos. E eu quero fazer uma correção aqui rapidinho, 16 minutos já, meus irmãos, que eu falei no capítulo 17, parei no capítulo 17, quero que os irmãos saibam, lá depois nós voltamos aqui para Daniel 7, vamos Apocalipse 17, depois nós voltamos para Daniel 7. No capítulo 17 tem uma visão de João na ilha de Patmos, que eu fiz uma série aqui no canal do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Você pode estar vendo, entrando no Plantes, e está vendo esses vídeos. Aquilo que, quando você ouvir, você tira as suas conclusões. Aquilo que você concorda, pegue para você. Aquilo que você não concorda, não pegue. E eu falo sempre, a verdade está com o Criador. E aqui também eu falo, se nós errar, nós voltamos atrás e acertamos o nosso erro. Não temos uma doutrina formada que é minha. Não, aqui no canal não. Não é aqui como sistema religioso. Apocalipse, capítulo de número 17. O comentário está aberto, fica à vontade para você comentar, para você falar o que você pensa, o que você desconcorda. Nós estamos aqui nas plataformas digitais e nós temos que saber trabalhar com os nossos públicos, com nossos queridos irmãos. Apocalipse 17, versículo de número 9, versículo de número 8, 9 e 10 diz assim. 8, 9 e 10 diz assim. Vamos ler o 8, 9, 10 e o 11. Apocalipse 17 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que há de vir, que virá. Estava falando na visão do Império Babilônico. Palavra abismo não é o abismo da NASA, dos filmes de Hollywood, não. Está falando abismo na Bíblia, aqui em português do Brasil, é aquilo que ficou para trás. Passado. Está falando do passado. Que virá. Ele estava falando que o Império Romano tinha semelhança no Império Babilônico e que as características que tinha o Império Babilônico ia surgir de novo, que estava lá no passado. Os irmãos entenderam? Versículo 9. Aqui é o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aqui não está se referindo a montes físicos, literais, como eles ensinam os teólogos modernos, que são as 7 colinas que estão lá em Roma, no Vaticano. Não tem nada a ver isso. Aqui está falando de poder, está falando de montes, está falando de César, está falando de reis, está falando de autoridades, irmãos. Os irmãos entenderam? Não é de impérios. Aqui é o sentido, versículo 9. O que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Está falando de homens poderosos
Tá usando figura de linguagem. Era assim que os hebreus tinham, figura de linguagem. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher, eu já falei para vocês que a mulher que a Bíblia mostra aqui para nós, que estava embriagada com o sangue dos profetas, era Jerusalém de então. Era figura de linguagem, aqui era Jerusalém. Capítulo 17, a queda da Babilônia. Era a própria Jerusalém, que se prostituiu não só esta vez aqui no juízo, mas muitas vezes no Antigo Pacto. Samaria, e muitas vezes chamada de Esaú, que se prostituíram com seu Deus. Era a própria Jerusalém, meus irmãos. Está falando de Jerusalém física. A Babilônia aqui não era a Babilônia de Nabucodonosor, era a própria Jerusalém. Eu falo isso porque no versículo de número 4 diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. Aqui era a própria Jerusalém. Não era Roma de então, não era Grécia, não era Pérsia, não era Babilônia, nada disso. Era a própria Jerusalém que foi destruída no ano 70. Ela que disse, eles que estavam lá, homens que estavam dentro de Jerusalém, hebreus, eles falaram que o sangue desse homem caia sobre nós. Foi eles que mataram Estevão, apedrejado. Foi eles que perseguiram, que rejeitaram o Messias. Foi a Jerusalém, meus irmãos. Versículo 10. E são também 7, olha só, e são também 7 reis. Vírgula, preste bem atenção, 7 reis. 7 reis. Que coisa interessante. E são também 7 reis. São também 7 reis. Está falando de reis, não está falando de império. E ele diz, que, olha que coisa interessante. Aqui está o sentido da sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher estava unida com quem? Estava sentada em quem? Estava satisfeita com quem? A Jerusalém estava satisfeita com quem? Com Roma. Então, o Império Romano, aqui está falando de Roma e de Jerusalém. Então, ela estava sentada, estava tranquila. Tudo que era abominação de Roma passou para Jerusalém, porque Jerusalém aceitou os falsos profetas, adoraram César, seguiram outros deuses. É isso que João viu na visão. E aqui o sentido que tem a sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, vírgula. Os 7 reis aqui é o César, 7 César, meus irmãos. Por isso que aqui não está falando de impérios, não está falando do Egito, não está falando da Síria, não está falando da Babilônia, não está falando dos medos e persas, não está falando da Grécia, e não está falando de Roma, que era o que existia. Os irmãos entendem? O que os teólogos fazem? Fala que aqui eram 7, que aqui fala, eles dizem que eram 5 impérios que caíram. Mas não é isso, está dizendo reis, pessoas. Ele diz, e são também 7 reis, 5 já caíram. Não foi império que caíram, foi reis. Quem caiu? Vamos entender isso aqui, fazer uma correção que eu falei no outro vídeo. E eu errei algum nome do imperador, algum dos nomes do imperador. Os 5 que caíram foi: o primeiro Caio Júlio César, o segundo imperador, o segundo rei que caiu foi César Augusto, o terceiro rei que caiu foi o próprio Calígula, o quarto rei que caiu foi o próprio Cláudio. Nós temos aí Caio Júlio César. Vamos recorrer isso aqui, Caio Júlio César. Nós temos aqui César Augusto. Nós temos aqui Calígula. Nós temos aqui Tibério, que foi o quarto.
E nós temos Cláudio, que foi o quinto. E nós temos o Nero, que era aquele que existia no tempo da escrita do livro do Apocalipse. Os irmãos entenderam agora? Quem eram os 5 que ele está dizendo que caíram? O que caíram foi Caio Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E o que existia, Fernando, que ele está dizendo na visão? O que existia era o próprio Nero, lá no ano 67, que estava ocorrendo esses fatos em Jerusalém. Então, ele está falando de reis. E vamos continuar a leitura, porque eu creio que os irmãos já pegaram isso, já entenderam com a mente iluminada. Olha só o que diz. E são também 7 reis. Esses 7 reis são 6 reis da dinastia Cláudio-Juliana. Essa 7 cabeças que ele vê na visão são 6 reis, corrigindo, são 6 reis da dinastia da família Juliana e um rei da família Flaviana. Por isso, 7. Então nós temos aí Caio Júlio César, até o último imperador da dinastia Nero. E nós temos no ano 69, no final do ano 69, Vespasiano, que mandou o príncipe de Daniel 9 com seu povo, que Daniel viu na visão, para destruir Jerusalém, que era o pai de Titus, que foi Vespasiano, que era pai de Domiciano também. Então, 7 cabeças da besta que subiu do mar foi 7 reis, meus irmãos. 6 da dinastia Claudiana e 1 da dinastia Flaviana. Os irmãos estão entendendo essa pérola da graça? Continuando, e são também 7 reis, 5 já caíram, já falei o que caíram, e 1 existe. Olha o que ele está dizendo, Nero. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha só como isso é interessante. Quem não tinha vindo ainda, depois de Nero, Roma fica desamparada, porque Nero era um ditador, um homem perverso, eu já falei. O intento que tinha Nero, ele tinha o intento de entrar em Jerusalém, ele tinha o intento de sentar no trono, de sentir Deus lá em Jerusalém, como o apóstolo Paulo escreveu, não sei, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que tinha que vir a apostasia primeiro, que eles teriam uma reunião com Jesus de Nazaré, mas essa reunião, o sistema religioso leva para o literal, isso era uma reunião espiritual. Que tinha que vir a apostasia para depois vir o filho da perdição, que foi chamado por Paulo, o Nero, o anticristo, chamado pelo apóstolo João. Ele chamou de filho da perdição porque ele era da perdição. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Então, nós vamos na história, nós vamos no passado. Porque se nós não for no passado, como que nós vamos construir o presente e entender? Porque se nós vamos ficar confundidos, e aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, não deixamos, queridos irmãos, confundidos. Esclarecemos essa iluminação com a história, com os fatos, com as evidências. E se erramos, tentamos corrigir. E aí as pessoas perguntam, mas você tem, Fernando, a verdade absoluta do que você está falando, que você está ensinando aí no canal? Você tem certeza absoluta, 100% que você está certo? Eu digo aos irmãos que não. Mas eu digo aos irmãos que não, mas eu digo aos irmãos que a verdade está com Cristo. Está com o Espírito daquele que reina e vive pelo século do século. A verdade está com ele. E são também 7, 5 reis já caíram. E existe um
O outro ainda não é vindo. O outro ainda não é vindo, que eu falei errado, que durou um pouco de tempo. Esse aí na história, você pode entrar no Google. Esse que durou pouco, esse que não tinha vindo, que durou pouco de tempo, que diz na visão de João na ilha de Patmos, no Apocalipse. Olha o versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, vírgula, e vai à perdição. Você está entendendo? Quem era o sétimo? Quando chegou no sétimo, quando Nero morre no ano 68, quando chegou no sétimo, veio um imperador chamado Galba. Quando Nero morre em 68, é conhecido na história o ano dos 4 imperadores. É conhecido na história o ano dos 4 imperadores de Roma. Que teve esses 4 imperadores, um ano que esses 4 fizeram guerra uns contra os outros, e foi um ano só. Aliás, não foi 4 que guerrearam, foi 3 que teve guerras constantes durante um ano depois que Nero morreu, um ano 68. No ano 69 foi um ano de 3, mas eles colocam 4 imperadores porque Vespasiano era da dinastia Flaviana. Enquanto Galba era o 7º, Otto o 8º e Vitério o 9º e Vespasiano o 10º. Os irmãos estão entendendo essa pérola da graça? O 7º que ia à perdição era Galba. Muitos dizem que ele veio da Espanha, que era um rei da Espanha. E depois veio Otton, e depois veio Vitério. E esses 3 guerrearam um contra os outros, enquanto Vespasiano estava observando seu filho Tito, fazendo guerra, a destruição, a invasão de Jerusalém. E aí dizem que Otton briga com Galba, Galba vence Otton. Aliás, Galba vence Otton, depois veio Vitério, perde para Galba. Eles fazem guerra entre os 3, enquanto Vespasiano era o ano chamado o ano dos 4 imperadores. Foi um ano que esses 4 imperadores fizeram essas guerras, segundo a história. E um matou o outro e ficou só Vespasiano. E Vespasiano foi declarado no ano 70 como imperador oficial de Roma. A dinastia Flaviana começando com Vespasiano. E aí, João, na visão, a visão de João não foi uma visão de um Deus qualquer. Foi uma visão do Deus verdadeiro, de um Deus que revelou a Daniel no capítulo 7 e também revelou a mesma visão no capítulo 17 de Apocalipse, porque ele diz, versículo 11, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, olha só, e vai à perdição. Por que vai à perdição? Porque chegaria o fim dos 4 imperadores, o ano dos 4 imperadores, e chegou. No ano 81, nós temos aí a morte, né, de Vespasiano. Nós temos a morte de Vespasiano. E diz que no período curto Tito foi imperador. Depois Domiciliano assumiu. E no ano 476 o Império Romano foi destruído pelos bárbaros. E ele diz, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º, olha só, e é do 7, vai à perdição. Esses foi o que durou pouco tempo, o ano de Otton, Galba e Vitério. Esses 3 imperadores que duraram um pouco de tempo aqui na visão. E aí ele diz, versículo 12, para concluir isso, ele diz, e os 10 chifres que viste são 10 reis. 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com Tério, receberão poder com o Império Romano, com a besta fera,
feroz, um animal na figura de linguagem, com a besta, Tério, os imperadores, o César, os 10 César que passou na história de Roma e passou na história da Bíblia. Você está entendendo, meus queridos irmãos, que a Bíblia já está interpretada? Então, dos 10 chifres que vi são 10 reis. E esses 10 chifres é os mesmos 10 chifres que estão em Daniel 7. Então nós temos aqui quem, Fernando? Então fala quem foi esses 10 chifres para nós entender esse negócio, Fernando. Do Apocalipse, da visão de João, que João foi o verdadeiro profeta, que a visão foi verdadeira. É só nós ler o livro de Ezequiel, Zacarias. Só nós ler esses livros, irmãos. Apocalipse, Daniel, é a mesma visão, é a visão. Não tinha nada oculto perante os hebreus, tudo já estava revelado. Só estava oculto para os gentios. É por isso, meus irmãos pregadores em graça, tome cuidado quando vocês ensinam só as cartas paulinas. Porque os profetas, para eles foram revelados, os hebreus. Aquilo que estava oculto foi revelado para os gentios por meio do apóstolo apóstolo Paulo. Não foi para os hebreus. Então, esses 10 reis, quem foi, Fernando? Caio, Júlio César, Augusto, no ano 27, colocado como o primeiro imperador, mas o primeiro ditador, que não foi colocado como imperador, Caio, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula. Você está entendendo? Vai marcando isso, meus queridos, isso é muito importante. Caio, Júlio César, César Augusto, Calígula, Tibério, Cláudio, Nero. Era o que existia, o sexto, no tempo da escrita do livro do Apocalipse. O sétimo, que durou pouco tempo, Galba. O oitavo, Otto, que durou pouco tempo. E o nono, Vitério. E o 10º, Vespasiano. Porque quem destruiu, quem invadiu Jerusalém com o povo que há de vir, não foi um imperador, foi um príncipe. Esquece esse negócio, meus irmãos. Foi Tito, filho do imperador Vespasiano. Foi Tito, foi o príncipe que foi coroado quando voltou para Roma, porque conseguiu invadir Jerusalém, destruir Jerusalém. Não é que ele chegou lá e sentou. Aquele que o apóstolo Paulo está dizendo ali, ele está falando do intento de Nero. Aquele que estava detendo Nero a assumir o trono era Cláudio, que Cláudio ele reinou do ano 41 ao ano 54, aonde Nero assumiu o trono em Roma. Era ele que estava impedindo Nero. Cláudio. É um que detém. Não era o Espírito Santo, meus irmãos. E os 10 chifres é os mesmos 10 César de Daniel revelado. Olha só, antes da visão de João, foi revelado a Daniel. Não foi revelado ao apóstolo Paulo. Foi revelado a Daniel. Como é que fica vocês agora que tudo é Paulo? Só Paulo estava com a graça. Daniel 7 termina essa pérola da graça, concluindo a série Quem são os anticristos da Bíblia? Quem foi o anticristo da Bíblia? Daniel capítulo 7 é os mesmos 10 chifres. Aprendemos que o chifre pequeno foi Antíoco Epífanes, que cumpriu a profecia. Aprendemos também 2.300 tardes e manhãs, 1.150 dias de sacrifício oferecido de tarde e de manhã, foi os hebreus.
E que não está acontecendo nenhum sacrifício em Jerusalém. Na Jerusalém não, nenhum sacrifício na terra de Israel hoje. É os mesmos 10, olha só. E vai falar que a sombra de Antíoco Epifanes era a sombra de Nero. Antíoco Epifanes, ele tinha um intento que teve o imperador Nero, que nasceu mais tarde. Olha só. Versículo de número 8 do capítulo 7 de Daniel. Olha que visão foi dada para Daniel, depois para João. É os mesmos chifres, é os mesmos imperadores. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, vírgula, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Qual foi os 3 chifres que foram arrancados do Império Romano, da besta? Qual foi? Galba, Óton e Vitério. E ficaram 7. Um da dinastia Flaviana e 6 da dinastia Claudiana. E ele diz, meus queridos irmãos, olha como isso aqui é profundo na visão de Daniel. Não é a minha visão. Não é a do canal Yahushua, reina para sempre. E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Caíram os 3 imperadores, que era chamado o ano dos 4 imperadores. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Aqui não foi o anticristo do século 21. Ele não está falando um anticristo da novela da Record, aquele homem com o olho fechado que ressuscitou lá no meio. Não está falando dele, não está falando de Emmanuel Macron, não está falando de Hitler que já passou, George Bush. Não, estava falando do próprio imperador germânico Nero. E continuou olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. Estava falando agora do juízo. Aqui termina a destruição de Jerusalém. Espiritualmente falando, está falando da vinda de Mateus 24, versículo 34. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então fique aqui, meus queridos irmãos, essa mensagem. Eu vou ler o versículo 9 para terminar essa série. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Está falando o que, Fernando? De juízo. De juízo. Foi o ano 70. Agora eu termino esta série fechando com chave de ouro. Os anticristos foram as coisas físicas que não aceitaram o Messias. Homens, falsos profetas. O anticristo foi Nero, um imperador que governou Roma por 13 anos. E no ano 64, culpou os cristãos, culpou os seguidores de Yahushua pelo incêndio em Roma, que destruiu de 14 zonas, destruiu mais de 10, foram totalmente queimadas e incendiou os próprios seguidores de Yahushua vivos. Deu chicotadas, colocou nos madeiros, colocou fogo, não teve piedade. Ele era o grande artista, ele era o anticristo falado por João, capítulo de número 4, versículo 3 de 1 João. Ele já estava no mundo. Não é que ele vai estar no futuro, já estava. E que não fiquem, meus queridos irmãos, nesse feitiço do anticristo. Meus irmãos estão dentro do sistema religioso. Anticristo não existe mais. O que existe hoje são presidentes da República Federativa de cada país, e que eles são seres humanos como eu e você. Só exerce um poder
exerce o poder dentro da República e que eles não estão sendo usados por um capeta, um capiroto. Nenhum capiroto vai entrar neles. E que eles vão morrer biologicamente como cada um de nós. E que nós já estamos no Espírito de Deus. Já estamos no Espírito de Deus. Então eu termino essa série agradecendo a vocês que acompanhem parte por parte, não percam essa série. Falei do chifre pequeno, que simbolizou o Nero que viria. Falei dos 4 generais, dos 4 chifres do bode, falei do carneiro. Você pode acompanhar, ler esse contexto. Falei de Daniel, os 10 chifres, dos 4 animais, da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 12. Você pode estar acompanhando, meus queridos irmãos. E quando você vê esse feitiço do anticristo, é mentira. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de pandemia, mas muitas gerações já viveram isso. E o anticristo não veio. Na gripe espanhola, muitos morreram, milhares de pessoas. E o anticristo não veio. Na peste bubônica, né? Não veio. E vai vir outras pandemias. E o anticristo nunca vai vir. Sabe por quê? Porque Yahushua, ele reina pelo século do século. Ele já fez justiça. Ele já trouxe o juízo sobre o mundo velho, o Aion. E restaurou a sua criação, espiritualmente falando. Então, eu agradeço a você, que tenha você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que vai assistir esse vídeo e vai vir coisas espirituais maravilhosas por aí. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, terminando a série Quem são os anticristos da Bíblia, quem foi o anticristo, quem foram os anticristos e quem foi o anticristo. Vou começar uma série aqui também falando de Adão, se ele era um filho da perdição, como é ensinado aí no Evangelho da Graça. Tô indo. Um abraço a todos. Obrigado.